E aí, pessoal, a corrida por um atacante. O Grêmio vasculha o mercado, nega oferecimentos, tenta jogadores estrangeiros para ter no dia 2 um novo atacante à disposição de Renato. Nós vamos falar sobre isso. E vamos falar também de um olhar para frente, no caso, Luizito Soares. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, mais ágil, para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, está precisando de uma graninha extra, mais ágil. Mais ágil é a solução. Você tem o FGTS parado? Mais ágil. Converse com eles através do WhatsApp que está aqui na descrição e tenha o dinheiro do FGTS em menos de 24 horas na sua conta, sem burocracia, porque mais ágil é atendimento de muita qualidade. Fale com eles. Gente, separei dois assuntos aqui, um diz respeito a nomes e o outro, claro, para a gente comentar ou finalmente encerrar a novela Luiz Soares, que eu acho importante também que a gente coloque algumas coisas aqui no olhar para frente, mas eu vou começar com os jogadores. O Grêmio parece que dá como perdido, de fato, falei no vídeo da manhã, a contratação do Matheus Coronel. Ele insistiu, pudesse vir, tá brigando lá para tentar uma liberação e tal, mas o fato é que sentaram em cima do contrato e isso é da vida, né? Não tem o que fazer. Na verdade, se a gente quiser pensar isso aconteceu parecido aqui com o Grêmio nesse episódio do Soares. Não tem muito o que fazer, eles estão presos por um contrato e isso determina que Matheus Coronel saia dos planos do Grêmio nesse momento. Dito isso, nós vamos para jogadores que a partir daí começam a entrar no radar do Grêmio no que diz respeito a uma corrida pelo reforço. O Grêmio precisa de reforços, o próprio Renato disse isso, o próprio Alberto Guerra disse isso e o próprio Antônio Brum disse isso. O que nós temos de concreto em cima de nomes neste momento? Bryan Reina, jogador de 24 anos, peruano, jogador do Alianza Lima, e esse seria um dos nomes que o Grêmio monitora ou que o Grêmio está dentro do radar de negócios do Grêmio. Esse é um jogador que fecha com as características, eu já falei pela manhã hoje sobre isso, e repito aqui, o Grêmio procura um atacante pelo lado esquerdo, com o pé direito, para seguir a linha daquele extrema de pé trocado que o Renato tanto utilizou em outros momentos, e agora tem tentado contratar, tentou o Matheus, que é nessa linha, e agora Bryan Reina pode ser esse nome. O Grêmio que teve oferecido o Savarino, ex-Atlético Mineiro, que está jogando no futebol dos Estados Unidos, né, na Major League, parece que não sei o nome do time, mas enfim, está jogando lá, foi oferecido ao Grêmio, mas o negócio envolve muito dinheiro e acho que não teria tempo hábil para esse negócio. O atacante Leandro, ex-Grêmio, formado aqui, que jogou no Palmeiras, jogou no Santos e jogou muitos anos no Japão, que inclusive foi revelado pelo técnico Renato, está em Porto Alegre sem contrato, está no Brasil, desculpa, sem contrato, e ele foi oferecido também ao Grêmio para enfim, jogar o segundo semestre aqui. Mas esse jogador, o Antônio Brum, negou veementemente a possibilidade na entrevista coletiva que ele teve hoje pela manhã, ainda na questão relacionada a Soares. Foi perguntado sobre o Leandro e ele negou veementemente que o Grêmio não irá contratar o Leandro. Então, descarta-se o Leandro. E aí vamos para o segundo assunto desse... A gente pode até fechar esse assunto dizendo que o nome mais perto pode ser, inclusive, o do Reina, o nome mais perto. Mas tem muita coisa para acontecer, nós vamos, até a hora do jogo, nós vamos falar muito sobre isso, lembrando que o Grêmio joga amanhã, às 18h30, contra o Goiás. O Internacional perdeu para o Cuiabá, e a tabela do Campeonato Brasileiro é uma tabela que deixa aquela ideia que o Grêmio precisa muito, né? Muito da vitória, e em cima da vitória, para mim, posicionar em relação à equipe do Botafogo e, claro, ficar
dando a secadinha. Amanhã às 4 horas o Botafogo joga, né? O Botafogo joga contra o Curitiba e nós vamos secar, né? E nós vamos secar. Fortemente. O Curitiba deu uma melhoradinha e nós vamos secar. Não tem o que fazer. Essa é a nossa lógica. Esse é o momento para amanhã. Sobre o Soares, eu queria encerrar de alguma maneira tudo que a gente conversou nos últimos tempos. Porque agora é preciso olhar para frente. Evidente que, se eu for ser crítico à coletiva, eu vou achar um monte de peça que é um quebra-cabeça que as peças não se juntam. Mas agora não adianta mais. Quando a gente recebe as informações, sobretudo essas últimas, que eram informações de defesa do Grêmio, né, de muitas informações dando conta da dificuldade que o Grêmio estava enfrentando, a gente ficou um pouco incomodado com o Soares e tal. Depois tu olha a coletiva, o próprio Grêmio, de alguma maneira, abraçou aquela conversa e tentou minimizar e melhorar a relação com o Soares para valorizar o seu ativo. Essa é a regra do Grêmio, de preservação do seu ativo, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema isso. Isso não tem problema. Porque o Grêmio está defendendo o seu interesse, então não vamos no detalhe, tratar isso. É claro que se a gente quiser ser crítico àquela relação ali, nós vamos encontrar um monte de perguntas sem resposta. Muitas perguntas. Mas o Grêmio ali precisa defender o seu ativo e fez isso. E aí é preciso ter um pouco de paciência com relação a isso. Eu vi muita gente falando em teatro. Pode até ser. Só que é o que o Grêmio pode fazer. Então ali é olhar para frente. E aí vamos falar de torcedor para torcedor. Vamos valorizar o fato do Soares estar aqui mais 6 meses. Muito. Porque Soares é um grande jogador. Soares é um grande nome. E nós precisamos valorizar isso. Quando ele mexer com a coisa do Grêmio, ele tem que ser atacado. Não tem história. Entendeu? O Soares vai fazer tal coisa e isso prejudica o Grêmio. Não tem. O Soares não é maior que o Grêmio. Agora, nesse momento, acertado o contrato, definido o contrato, não precisamos ir no detalhezinho lá para saber se aquela frase está estranha, essa aqui tá... Deixa para lá. Vamos virar essa página, terminar essa novela e vamos curtir Luis Soares até o final do contrato dele, que agora é em dezembro deste ano e não mais do ano que vem. E isso para nós, se fosse lá no início do ano a gente ficaria feliz, vamos ficar feliz agora. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos tratar o Soares lá como centroavante do Grêmio, vamos ver, vamos tomara que ele faça os gols, que ele consiga fazer vitória e dando as vitórias para o Grêmio, nós vamos estar todo mundo aqui muito feliz e contente com o trabalho dele. Portanto, Soares, olhar para frente, a necessidade de olhar para frente, porque agora a novela termina, o jogador não sai no meio do ano e tudo está encerrado. Me parece que essa é a grande lógica do que fica. Repetindo, se a gente for para o detalhe, se a gente for para as respostas, se a gente for para as respostas que não foram, para as perguntas que não tiveram resposta, nós vamos abrir um grande quebra-cabeça e essas peças nunca vão se juntar e nós sempre vamos ficar remoendo, sempre. E isso nesse momento, ele perde valor porque o jogador, ele vai prestar o serviço dele, vai receber o salário e vai prestar o serviço dele para o Grêmio e a torcida vai estar sempre junto com o Grêmio. O 9 do Grêmio sempre vai ser aplaudido. Ainda mais se o 9 do Grêmio for do tamanho dele. Então, me parece que o Grêmio salvou o seu ativo. Porque o Soares é um ativo importante, seja na relação com o torcedor, seja na relação com os investidores. O Grêmio salvou o seu ativo, criando esse cenário de um mundo perfeito nesta negociação. Eu não posso aqui criticar a atitude dos dirigentes, porque é isso que tem que fazer. Tu tem que preservar o ativo do clube. E foi isso que o clube fez. Preservar o seu ativo. Ah, mas doeu algumas coisas? Sim, mas deu. O Grêmio tratou de minimizar. E quando o Grêmio minimiza, o torcedor precisa entender principalmente por que minimizar. E minimizou exatamente por causa da valorização do seu ativo.
O Grêmio não quis correr risco de perder o seu ativo. Me parece essa a lógica. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.